Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Este programa faz parte de um curso introdutório de todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco. As cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito são cartas pastorais, escritas para pastores. Eles eram pastores das igrejas em Éfeso e em Creta. No programa de hoje encerraremos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. No final de sua carta, Paulo escreveu a Timóteo assim: Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. E não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que o pecado de outros se manifestam posteriormente. Este foi o assunto das epístolas pastorais de Paulo. Estamos estudando 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. A principal preocupação de Paulo era com o caráter dos homens na liderança da igreja. Para que a igreja seja testemunha de Jesus Cristo neste mundo, precisa ser feita de crentes cujas vidas exibam o fruto do Espírito. É vital que a igreja tenha líderes que atendam aos padrões que Paulo apresentou. No meio de todos esses conselhos, Paulo diz a Timóteo para não pecar, o que não implicava em beber um pouco de vinho por causa do seu estômago. Quando digo para você não pecar, não estou falando para você eliminar completamente o vinho da sua vida. Você precisa de um pouco de vinho por causa dos problemas que tem no estômago. Eu conheço um pastor em Atenas, na Grécia, que se chama Thanos Carbonos, uma versão atual do apóstolo Paulo. Ele lidera uma igreja grande em Atenas com mais 75 congregações. Quando passei uma semana com ele, observei que ele bebia bastante vinho. Para a cultura grega, aquilo não era muito, não. Eles bebem vinho como bebemos refrigerante. Alguns pastores americanos que visitaram o pastor Thanos ficaram preocupados com a quantidade de vinho que ele tomava. Acho que ele percebeu os olhos dos americanos se arregalando enquanto ele bebia vinho. Depois de quase uma semana ele perguntou: Meus irmãos, o meu vinho incomoda vocês? Será que estou sendo pedra de tropeço para vocês? O pastor americano respondeu: Não, Thanos. Você sabe, Paulo recomendou que Timóteo tomasse um pouco de vinho. É claro que aquele grego sabia dessa história. Aí o pastor grego falou: é mesmo, é verdade. Ele mandou Timóteo tomar um pouco de vinho porque estava doente. Se ele estivesse bem, Paulo teria dito: tome bastante vinho. É claro que ele estava brincando. Mas para Thanos Carbonos e sua cultura, beber vinho não é problema. Mas, como já falei em outro programa, pessoalmente, acho que a bebida alcoólica não é para mim. Eu, por exemplo, não tomo bebida alcoólica de espécie alguma. E, na verdade, concordo com aqueles que dizem que é bom se abster completamente. Quando disse completamente,
É exatamente isso. Abster-se completamente da bebida alcoólica. Esse parágrafo do capítulo 5 é muito importante, porque enfatiza os altos padrões para os líderes da igreja e o fato de que essa liderança tem de manter esses padrões. Como a posição que ocupam é pública, no caso de pecarem, a situação terá de ser tratada publicamente. Paulo também dá alguns conselhos muito práticos sobre os escravos. Ele recomendou: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Os escravos deveriam servir aos senhores como se estivessem servindo a Jesus. Quando os crentes possuíam escravos, costumavam ensinar a eles trechos bíblicos como este. Existem alguns versículos semelhantes a este em Efésios e em Colossenses, que dizem que os escravos devem ser bons e servir a seus senhores, como se estivessem servindo ao Senhor. Quando estudarmos a breve epístola que Paulo escreveu para Filemon, descobriremos que a carta ensina que um escravo que se converteu não pode mais ser considerado escravo, mas irmão. Aqueles donos de escravos a quem me referi há pouco também não queriam que ninguém ensinasse a carta de Filemon aos escravos, porque eles não queriam perder os escravos. É interessante perceber que o problema social da escravidão existia naquela época. E, aparentemente, Paulo sabia que a escravidão não poderia ir muito longe, não. Teria que terminar. Muitos dos primeiros cristãos eram escravos. Quando eles se convertiam, continuavam escravos de seus senhores. Por isso, Paulo os ensinou a lidar com a escravidão. O capítulo 6 desta carta fala sobre a preocupação com dinheiro e sobre piedade, sobre o amor ao dinheiro e à piedade. Poderíamos gastar um programa inteiro falando só sobre esse trecho da carta. Nossa cultura valoriza demais o ganho, o dinheiro. Desde que a criança vai para a escola, é ensinada a basear o seu valor em cima de suas conquistas. Desde a escola, seu desempenho é graduado através das notas e, por esse número, seu desempenho é comparado com o de outros alunos. Ao final do curso, de acordo com seu desempenho, a criança se forma com honra ou apenas se forma. Ou, às vezes, nem se forma. Quando nosso filho estava no 2º ano do colegial, minha esposa e eu tivemos uma reunião com o diretor da escola. Nosso filho tinha perdido 2 meses de aula por causa de uma cirurgia ortopédica. Ele não tinha conseguido nota em geometria e quase entrou em crise. Nós ficamos muito preocupados. Ele repetiu e no outro ano saiu-se muito bem. Mas quando ele estava tendo insônia por causa desse problema, procuramos uma reunião com o diretor da escola. Ele nos disse assim: seu filho acha que o valor dele depende do seu desempenho na escola. Vocês precisam mostrar para ele que as coisas não são assim. Eu perguntei para o diretor: de onde o senhor acha que meu filho tirou essa ideia? Desde o primeiro dia de escola que ensinamos isso para ele. Com nota ou sem nota, ele é precioso para nós. Eu conheço homens maduros, com carreiras e profissões de sucesso, que ainda lutam com essa ideia de seu valor depender da sua capacidade de conquistar e desempenhar o seu papel. O que acontece com estas pessoas quando sofrem um acidente ou têm um derrame e não podem desempenhar suas antigas funções? Será que elas perdem o valor para si mesmas porque não conseguem mais o mesmo desempenho? Uma vez ouvi um pastor, o Dr. Alan Rapath, de Edinburgh, na Escócia. Eu o ouvi contar a seguinte história. Num sábado à tarde, enquanto ele preparava um sermão, sentiu-se mal, desmaiou e, quando recobrou a consciência, descobriu que tinha sofrido uma hemorragia vascular. Ele tinha sofrido um derrame. Durante 3 meses, sofreu com a visão dupla e não conseguia falar nem se mexer. Ele acabou recuperando-se do derrame e nos contou como Deus usou aquela experiência em sua vida e também no seu ministério. Depois de ter contado essa história para alguns pastores, ele perguntou: se Deus tirasse de você a capacidade para fazer tudo o que você faz hoje, como você se sentiria, hein?
Você baseia o seu próprio valor de acordo com seu desempenho e conquistas? Paulo escreveu para Timóteo que existem algumas pessoas que ensinam que ficar rico é uma forma de amor, de piedade, e que é isto que importa. Mas Paulo contra-ataca esse conceito dizendo: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Vez por outra encontramos alguém que conta que se formou, se tornou ótimo profissional e ainda assim não está contente. São pessoas que não encontraram a paz, satisfação, realização nem alegria com suas conquistas. Pessoas que ficaram ricas, poderosas e que conseguiram todo tipo de coisa, mas não encontraram alegria em nenhuma dessas coisas. Essas pessoas precisam saber que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo continua compartilhando alguns pensamentos referentes ao materialismo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso não é incrível? O que você precisa para ficar contente, hein? As necessidades básicas do homem são alimentação, vestuário e moradia. Paulo sequer mencionou moradia. Se você não tiver roupas para se vestir, é capaz de ser preso. Este foi o mínimo mencionado por Paulo. Devemos estar contentes se tivermos comida e com o que nos vestir. Os que querem ficar ricos caem em tentação, ele escreveu, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo queria que Timóteo fugisse de todos esses valores materiais que as pessoas acreditam que trazem a satisfação, mas jamais encontram a satisfação, a alegria. Paulo se refere a Timóteo como um homem de Deus. Ele lembra a Timóteo que ele foi chamado para ser pastor. Depois que Timóteo entendeu isso, a mensagem para aqueles que eram ricos é que eles deveriam ser ricos nas boas obras e usar seu dinheiro com generosidade, estando sempre prontos a repartir. Os ricos deveriam sempre ajudar com alegria os que estavam passando necessidades. Paulo encerra essa primeira carta para Timóteo com as palavras: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Agora que estamos terminando, eu lanço um desafio. Em todo mundo, as academias e os spas viraram um ótimo negócio, mas o desafio de Paulo para Timóteo e para nós é que exercitemos a piedade, porque uma vida de piedade nos enriquece nesta vida e também na vida que está por vir. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.